Bom dia, boa tarde ou boa noite para os ouvintes da primeira edição do Devaneio Cast. Meu nome é Gabriel Mota, eu tenho 22 anos e eu gostaria que a Bruna se apresentasse agora. Eu sou a Bruna, eu tenho 22 anos e agora é a vez do Alex. Eu sou o Alex, eu tenho 32 anos. Vai lá, Mota. É o ancião. Todos nós somos atores formados, ex-alunos da 10ª turma de teatro do Senac de Ribeirão Preto. E nós estamos aqui agora fazendo um podcast. E nós vamos falar sobre coisas que dão na telha, praticamente, basicamente. E o tema de hoje o tema de hoje, né? O primeiro tema vai ser um tema muito relevante, que é a importância da arte. Vocês têm algo a dizer ou já observar que vocês gostariam de dizer antes da gente entrar no assunto de fato? Não, acho que nada pra acrescentar. Você diz fora do assunto. Não, pro assunto mesmo. Tipo, eu gostaria de dizer isso, aí você fala rapidinho. Sobre a importância da arte. É um tema que, né, pra nós agora, né, artistas principalmente, é muito relevante. E a ideia também é trazer isso pra um público mais leigo também, né? Sim, sim. Então eu já começo a pergunta pra você. Não, é uma entrevista, né? É um debate, uma conversinha. Mas trago aqui a pergunta já de cara. Qual é a importância do consumo da arte pra vocês? Quem vai primeiro? Uai, você falou primeiro? Eu vou primeiro? A importância do consumo da arte. Olha, hoje a gente consome muita arte, né? A gente não tem muita noção disso, né? Música, filmes, seriados são as mídias principais, né? A gente não, praticamente, né? Já estão enraizadas na nossa cultura, no nosso dia a dia. Na pandemia isso se intensificou, eu imagino. Né? Muitas pessoas com mais tempo livre, eu acho que elas conseguem consumir mais esse tipo de produto artístico, né? Então, de modo bem superficial ainda falando, eu acho que, querendo ou não, isso acaba valorizando, né? Mostrando mais, né, para as pessoas o valor disso, né? E dos profissionais envolvidos nisso. Você né? acha que valoriza? Porque eu acho que acaba valorizando pelo menos o sentido de, se as pessoas perceberem, né, de fato, né, entenderem como é que é feito, né, um projeto desse tipo, né, quantas pessoas são envolvidas, o quanto esse mercado é grande. Né? Principalmente se a gente for falar o mercado audiovisual especificamente nele, só nele, né? Quantas pessoas, se você vê, só você vê os créditos no final do filme, quantos nomes tem lá, né? Envolve muita gente. É porque você falou isso, eu pensei agora, tipo, a possibilidade, bem possível, claro, de tipo, na quarentena, que é o nosso caso no momento, caso você esteja vendo isso no futuro, estamos bem dentro da quarentena ainda, e eu fico pensando que todo mundo está consumindo a Netflix agora. Tem a gente até que não considerava, tipo, ter... Como é que é o nome? Amazon Prime, por exemplo, Globoplay, esse tipo de coisa, sabe? E agora tem. E eu fico pensando que, tipo, isso já era um problema antes. Não sei se é um problema, né? Mas já era uma coisa antes pra mim que me incomodava um pouco. Que era... Tem tanto, mais tanto, mais tanto que a gente deixa de valorizar, sabe? Tipo, como se fosse uma coisa meio dia a dia. Tipo, não a gente... Nós três como artistas, mas, tipo... qualquer outros, sabe? Tipo, tem tanto, tipo, a gente sabe como a gente de vez em quando olha pro céu e não dá valor pra ele? Porque é uma coisa tão comum pra gente, sabe? Tipo, a cor do céu, sabe? E aí eu fico pensando que talvez, porque tem tanta gente consumindo agora na quarentena, se torne uma coisa desvalorizada pra quem já não entendia o valor, sabe? Pior ainda a situação, mas eu não sei. Você tá falando da banalização, fica mais Da banal. banalização, sim. No sentido dele ficar mais banal. Eu tô pensando mais no valor, vamos dizer assim, comercial da coisa, não necessariamente um valor transcendental, né? Sim, sim, entendi. Vamos colocar um termo assim, não nesse sentido. Mas é a valorização do mercado artístico, vamos chamar assim. Entendi. Sabe assim, o artista como integrante de um mercado que existe, né, e que consome conteúdos artísticos, sejam eles, vamos dizer assim, não milenares, né, como algumas outras formas artísticas que a gente já conhece há milhares de anos, né? Bruna tá quietinha. Ela falou no começo só, e você já deve ter esquecido como é a voz dela.
Você tem algo a dizer? É a voz de neném, Voz de neném. de Taquara Rachada. Eu nunca entendi isso. O nesse que é uma podcast. taquara rachada? Eu também não, mas uma vez falaram pra mim que minha voz era de Taquara Pô, tá. Rachada, eu só aceitei. Tá bem. Era você, Bruna? Esse Eu não que lembro se era você. Desculpa, pode ir. Eu tô pensando em tudo isso que você tá falando, tudo isso que foi levantado. E, assim, eu acho que tem muito esse valor, principalmente agora, que a arte ela tá muito comercial. É muito Sim. vamos vender, que entra mais na parte do entretenimento, Sim. que mais pra frente a gente vai abordar esse assunto também, dentro dos próximos episódios do podcast. Mas não deixa de ser arte, porque eu entendo que um nível primário da arte, tipo, tem vários níveis e a base da arte, assim, além de se expressar, tipo, ela é se expressar, mas é também uma forma de terapia para muita gente que em diversas formas, que principalmente com crianças, terapeutas utilizam o desenho, tipo, para a criança falar como ela se sente. Porque é muito mais fácil para uma criança se expressar através de desenho, através de uma dança, através de uma música, do que ela falar, colocar em palavras, tipo, o que está acontecendo com ela. E muitas vezes até para adultos, tipo, até pra gente, é muito mais fácil a gente se expressar de outra forma do que em palavras. Então, pra mim, tipo, a importância da arte, além do entretenimento, além de ser uma coisa legal, além de tudo isso que já foi levantado, também é principalmente se expressar. É você conseguir traduzir alguma coisa que não em formato de palavras. Que atire a primeira pedra que nunca viu um filme ou alguma coisa mais pesada ou mais emocional e que não se sentiu tocado, mas não sabia explicar porquê, né? É uma coisa. O Alex falou, né? Qual foi o termo que você usou, Alex? Transcendental. É uma coisa. É uma coisa que vai além, né? Bruna, eu não lembro se era você ou o Alex. Acho que era o Alex, né? Porque. Não lembro agora. Que falou que nunca. Ou, tipo, faz anos. Tipo, falou a data, assim. Que foi a última vez que passou um dia inteiro sem ouvir nenhuma música. Acho que foi o Alex. Acho que fui eu. Porque eu acho, falando, né, tipo, a última vez que eu fiquei um dia inteiro sem ouvir música era 1942, porque o Alex é velho. Mas. Mas. Nasci no auge da Segunda Guerra. O Alex. Não vou falar. Tá, não vou fazer bullying com o coitado. Mas a questão é que, tipo, eu acho que, mesmo não querendo. Eu vou mudar um pouco o tópico, não vou mudar, né? Eu vou voltar pra esse tópico. Mesmo não querendo, a gente banaliza um pouco as coisas, né? Tipo, pôr uma música pra ouvir aqui enquanto eu faço um desenho, enquanto eu estudo, sei lá, é relaxante, sim. Mas, sei lá, eu fico pensando quantas pessoas ou mentes, ou quanto tempo de trabalho deu aquilo, sabe? Quanto trabalho deu aquilo, o dinheiro que foi gerado, ou o que demorou pra fazer isso, sabe? E eu até eu fico de boa assim com tipo ouvir música pra desenhar, pra fazer alguma coisa, sabe? Eu acho normal, acontece. Mas um fenômeno que tá acontecendo mais recentemente, que eu acho meio doido, é que tem gente que, tipo, vou trabalhar, vou desenhar, e põe um filme ou uma série de fundo. O que vocês acham disso? Sim. Sim, eu fiz muito isso quando eu tava na faculdade, porque eu não tinha internet em casa. Certo. Porque eu era pobre e não queria pagar a internet. E aí ficava com o computador lá e falava, já tinha um filme baixado e às vezes eu ia fazer qualquer outra coisa, né? Fazer uma faxina, sei lá, lavar louça, cozinhar almoço, pra ter algum barulho. E aí, sim, eu entendo. Eu sou muito. Desculpa interromper, mas eu sou muito adepto também à noção de que, tipo, fazer algo no completo silêncio incomoda. Isso é um pouco, né? Um pouco assim, né? Parece que o silêncio incomoda, né? Estranho. Isso daria até um outro tópico, né? Por que a gente precisa estar... Vou anotar aqui depois. Por que o silêncio incomoda? Né? Mas sim, eu não sei, música é uma coisa que... Bom, querendo ou não, a música provoca humores, né? Ela provoca sensações. Então,
Acho que é um pouco disso também, né? A gente sentir alguma coisa, então é uma pequena forma de escapismo, né? Por mais que a gente esteja distraído, Sim, sim. né? Às vezes nem prestando tanta atenção, mas talvez o inconsciente esteja captando Sim, aquilo de sim, alguma forma exatamente. e traduzindo para o que você está fazendo. Eu não sei também, aí é um pouco bem Talvez manifeste isso na dança, extremamente- sei lá. É, Apesar de eu não dançar, né? Mas tudo bem. eu também não danço. Alex, só pra desenvolver o personagem Alex no Devaneio Cast. Você toca alguma coisa? Você canta? Você faz alguma coisa? Relacionada à música? Não. Eu não tenho nenhum dom musical. Eu gosto muito de consumir música, mas eu mesmo não tenho. Já tentei estudar música. Eu acho um pouquinho mais fácil estudar teoria musical. Eu sei, eu sou estranho. Do que estudar realmente a prática. Mas o de teoria musical que eu falo é bem o arroz e feijãozinho básico lá, o simplesão mesmo. As notas musicais é só também. Nada muito mais. Não chega a questão de escala, essas coisas, não. Sei. Muito mais complexo. pra Mesmo você sabendo o Mas que é. é, pelo visto. Sim. Mesmo eu tendo um pouquinho de noção sobre o conceito do que é, mas assim, não. Tá. Me fala o que é uma escala de dó. Não faço ideia. Sei. Bruna, você. Só pra contextualizar, você toca alguma coisa? Canta alguma coisa? Não, com relação à música eu só consumo mesmo de ouvir, porque eu não sei tocar nem cantar. Certo. Tanto que eu não gosto de cantar, por sinal, mas enfim. Mas com relação a outras artes, eu desenho bastante e eu estudo desenho. Por sinal, eu suponho que agora dá pra ver o desenho, né? Tipo, quem estiver ouvindo isso vai conseguir ver o desenho que a Bruna fez, imagino, espero eu. Sim, a arte da Devaneio Cast fui eu que Foi a montei. Bruna, 100% a Bruna. Então se ficar ruim, culpem ela. Mas não ficou ruim. Nossa, obrigada. Agora eu acho que eu vou fazer outra. Mas eu falei que não ficou ruim. Depois desse comentário. Os gostos são variados, eu não tenho controle pelo público. Gosto é O subjetivo. gosto e é agora? extremamente subjetivo. Uau. Pronto, levantamos outro tópico para o Eu já Devaneio vou adicionar Cast. aqui no roteirinho. Tá, e vocês sempre consumiram arte em geral? Vocês sempre foram uma pessoa, não digo artística, mas que tinha essa veia, talvez? Esse interesse? Pensando de modo mais. Acho que não no começo. O que eu fazia quando eu era criança era desenhar, igual toda criança faz mesmo. Né? Uns rabiscos aqui, uns rabiscos ali. Na adolescência também tentei desenhar mais um pouquinho, mas assim, nada. Era tudo muito esporádico, e porque os amigos faziam, eu falei, vou entrar nessa também, vamos brincar de desenhar também personagens aleatórios, personagens de Dragon Ball, personagens de mídias e desenhos que passavam na época. Mas em termos de teatro, em termos de música, até tentei. Foi na minha adolescência que eu tentei estudar um pouco de música e vi que não tinha aptidão nenhuma, né, musical. Eu sou muito preguiçoso pra música, pra estudar música, eu descobri. Então, É um problema. falei, não é pra mim. O meu negócio é, se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que, né, ajeitar minha cabeça pra isso mesmo. Mas teatro mesmo foi uma coisa que foi muito a conta-gotas, né? Eu participei de algumas coisinhas de escola, mas foi só, e foi coisinhas mesmo. Eu acho que foram 3 ou 4 no máximo. Toda a minha vida escolar, da pré-escola ao terceiro colegial, vamos chamar assim. E toda a faculdade também. Teve 0 de teatro. E Bruna, você sempre foi uma moça das artes? Desde quando eu era pequena, eu falava pra todo mundo da minha família que eu queria ser artista, porque eu gostava muito de desenhar. Tanto que minha mãe fala que desde meus 2 anos eu defini minha profissão pra vida. E por mais que isso tenha, em alguns momentos, se perdido, eu sempre desenhei, desde quando eu era pequena. E eu sempre estive metida nas peças de escola, tipo, vamos juntar uma pecinha do Dia dos Pais. Lá estava a Bruna, prestes a fazer a peça no Dia dos Pais. Mas eu fui decidir mesmo que era isso que eu queria da vida, com uns 16, 17 anos, perto do vestibular. Que todo mundo fala, o que você vai ser agora, na sua vida adulta. Sempre assim. Uhum. É engraçado. E Desculpa. meus pais, eles também... Pode ir. Só pra eu concluir aqui. Meus pais, eles sempre me incentivaram a consumir arte.
em buscar cursos, em ver filmes, em ler livros, Sim, em sim. escutar músicas. Então, nesse ponto, eu acho que desde pequena eu fui ensinada a consumir a arte. Certo. Eu esqueci o que eu ia dizer. Ah, lembrei. Eu acho engraçado que, tipo, a maioria das pessoas com que eu interajo e descubro a história de como chegaram nesse viés artístico, a maioria das coisas é meio por acidente, sabe? Não é nunca uma coisa tipo, eu sempre quis isso e agora eu sou isso, sabe? É sempre uma coisa tipo, eu fiz e eu gostei muito, agora eu tô aqui, sabe? Eu acho engraçado isso. E tu, Mota? Como é que foi a tua? É até viés engraçado artístico? porque se eu tivesse o ânimo pra isso, eu acharia um livro antiguíssimo aqui em casa, que eu tinha 4 anos. Livro de foto, né? Um álbum assim, de fotos com uma historinha. Deu fazendo a peça da Branca de Neve. E eu era um dos anões, porque eu sou diminuto. E eu tava odiando cada segundo. Nossa, eu apareço em tipo 3 fotos. Eu apareço em tipo 3 fotos e uma delas eu tô de costas porque eu tô indo embora. Nossa, eu estava odiando. Eu acho engraçado muito essa história. Tipo, Os 7 anões e os 6 anões e um de costas. não, eu vou procurar depois, eu vou mandar pra vocês. É muito idiota, porque tipo, tá todo mundo sorrindo, tipo, a pose final pra peça, sabe? E eu tô de costas porque eu tô indo atrás do cenário, tipo, eu não quero. Não tenho desejo de fazer isso. Todo mundo fazendo pose e o Mota bracinho cruzado, sentado na cadeirinha de costas, tipo assim, não. Não, eu acho que eu tava, tipo, engatinhando pra fora do palco, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, de tanta raiva. Mas apesar disso, eu Sensacional. sempre. Pode rir, eu sou hilário. Foi uma história doida mesmo. Mas, apesar disso tudo, eu sempre fui muito no cinema. Eu sempre fui muito, muito, muito no cinema. E é engraçado porque eu ouço algumas pessoas contar história. E era muito comum eu ir, tipo, uma vez por semana. E algumas pessoas, vou no cinema 2 vezes por ano. E eu ficava, como isso é possível? Como você aguenta, sabe? E nem sempre era cinema também, sabe? Tipo, na época dos falecidos DVDs piratas, eu aprendi, sei lá, Star Wars e Indiana Jones com meu pai com DVD pirata que meu tio dava pra gente, sabe? E isso sempre foi muito importante na minha vida. E eu comecei com teatro na escola. Que um ano eu tinha alguma coisa que eu não podia fazer, que eu tinha inglês no horário do teatro, alguma coisa assim. E aí todo mundo fala, nossa, é muito legal, você vai adorar isso, é muito cara de teatro, blá, blá, blá. Você vai ser maneiro. E aí no ano seguinte, eu fui e eu me identifiquei na hora, eu me apaixonei na hora e eu tô aqui, fazendo um podcast de teatro, de arte. Tá, então, pegando esse gancho, o que vocês acham que muda na vida de uma pessoa? Como melhora ou não melhora? O que vocês acham que acontece quando alguém pratica arte, tanto como um viés profissional ou por lazer, sabe? O que vocês acham que acontece com a pessoa? Como eu falei, tipo, lá no começo, eu acho que a arte tem muito essa coisa terapêutica e de expressão. Sim, sim. Então, eu vejo que uma pessoa que tem contato com arte, não só de ver, de consumir, mas de fazer, mesmo que seja no sentido, tipo, amador. Só pra ela, talvez, por exemplo. Não vou só pra ela. Eu acho que ela consegue se expressar muito mais. Tipo, por exemplo, no caso da música, da poesia, do desenho, ela consegue ter uma clareza, tipo, expressar mais o que ela sente, o que ela quer. De uma forma que em palavras, talvez, tipo, palavras, olha, eu estou me sentindo triste, ela não conseguiria. Sim, é uma Nesse coisa que sentido, assim. Pô, repetir, transcendental. Isso. E, por exemplo, no teatro, também na música, mas na dança, ela tem uma outra tipo de expressividade, ela consegue se comunicar melhor. Que trabalha muita oralidade, essa questão. Como é que é? Interpessoal, né? É. Relação interpessoal, não sei. Português não é minha área, eu sou de humanas.
não questiono minha Português lógica. é de humanas. Ok. E também tem essa questão de você trabalha com uma outra pessoa. Você também aprende a se expressar e se expressar com uma outra pessoa nessas áreas artísticas que são feitas em grupos. Se relacionar também, né? O Tipo, tem teatro, uma a pessoa muito dança. diferente. Você tem que aprender como. Não digo se comportar, mas como ser com aquela pessoa, sabe? Tipo, você descobre pessoas Sim. diferentes, sabe? Uhum. E você, além de você abrir seu leque de expressividade, você aprende a lidar com diferentes pessoas, diferentes situações, como é que o seu corpo reage a diferentes coisas e diferentes pessoas. No caso do teatro, muitas vezes E é muito. o limite do corpo, né? Ou na dança também. Sim. Tipo, eu alongo daqui até aqui, sabe? Por exemplo, esse tipo de coisa. Uhum. O que você acha, Alex? E com relação a quem pratica, eu acho que quem pratica arte, tava vendo algumas coisas hoje, né, pra poder debater melhor. De fato, né, querendo ou não, praticar arte, você acaba praticando a sua criatividade, né? Sim. De certa forma, né? Mas então, existem pessoas que são naturalmente artísticas, né? No sentido assim, elas têm que praticar alguma coisa, seja mais física, seja musical, né? Mas eu acho que você percebe, né, que tem pessoas que parecem que são hiperativas, mas na verdade, se você focalizar melhor, talvez essa pessoa tenha um ímpeto artístico que esteja tentando se manifestar na forma da Sim. hiperatividade. Ou Né? Alguma da. angústia, que isso pode Ou ser da. trabalhado, né? Qual é o posto de hiperatividade? ou ou na timidez, talvez, sabe? Muitas vezes tem isso também. Na timidez também, o excesso de timidez sim, talvez a pessoa, isso, né, quando a pessoa é tímida ainda pior, né, porque se a pessoa, né, ela tem a ânsia de se expressar e ela não tem, né, digamos, a timidez não a permite expurgar isso, né, deixar isso pra Sim. fora, né, expor isso, né, então ela pode se expressar a partir de, né, poemas, a partir da escrita, a partir de contos, a partir de. Desenhos, Existem outras pinturas. maneiras de se expressar, outras maneiras, exatamente, pinturas, existem outras maneiras que a pessoa pode aprender a se expressar. E eu acho que, querendo ou não, se você for pensar numa sociedade produtiva de mercado, isso é super importante porque empresas gostam de pessoas criativas, porque pessoas criativas geram novas ideias, sabe, criam novas Dão tendências, dinheiro. criam, né, dão muito dinheiro, Uhum. dão muito Gera dinheiro, só lucro. você pensar, né, tudo que a gente tem. Sim, então, e querendo, mas pensando, o quanto isso é benéfico, não só no ramo artístico, mas também no ramo profissional em geral. Né? O quanto, né, você praticar artes te molda como um indivíduo, né? Porque se você consegue se expressar bem, se você aprende a se expressar bem a partir da arte ou a partir de outras maneiras, né, você consegue pensar problemas, você consegue solucionar Pensar fora problemas, da caixa, né? você consegue lidar melhor com as diferenças na hora como temos divergências de ideias, é possível negociar melhor, porque a pessoa sabe se comunicar, e ela tem essa capacidade de entender e de absorver, né? Porque a arte tem muito disso, né? O que o espectador, né, ele absorve daquilo que ele está vendo. Né? E se ele compartilha isso com outras pessoas, então ele vai ter que absorver interpretações de outras pessoas também. Né? O quadro que eu vejo, eu posso interpretar de um jeito e outra pessoa vai interpretar de outro. Se a gente for trocar né, as nossas experiências empíricas cognitivas, a gente vai perceber algumas diferenças, né? E ver, né, um pouco disso também. Então eu acho que sim, eu acho que é extremamente, né, benéfico no geral, né? E principalmente no âmbito, vamos chamar assim, hegeliano espiritual. Eu acho. Né? Desculpa, Bruno, pode ir. Eu vi que você queria falar. Uhum. Não, só que também eu acho que se você consome a arte, tipo, de uma. Não, quer dizer, se você faz arte, você não banaliza, como a gente falou no começo também, Porque você percebe que dá que hoje em dia a trabalho. arte está muito banalizada. Porque você começa a dar valor, você começa a perceber que aquilo é uma outra forma. Tipo, peraí, deixa eu. Eu formei a ideia. Tudo bem. Não Tudo ficou bem. legal na minha cabeça, não ficou legal falando. Quando você faz a arte, você não banaliza mais as coisas do dia a dia, que são artes, por exemplo. Você deixa de banalizar tanto a novela, você deixa de banalizar a música que você escuta só pra lavar a louça, você deixa
de você começa a apreciar aquilo com outro olhar, por assim dizer. Sim. Você não acha que é só uma coisa que tá acontecendo. Você começa a ver que pessoas se dedicaram a fazer aquilo, que tem um empenho, que tem uma mensagem por trás daquilo tudo, que tem uma forma de expressar por trás daquilo. Empatia de uma certa forma, né? Sim. Não sei se empatia, tipo, o reconhecimento que tem outros por aí, né? Eu diria uma valorização, né? Uma real valorização. Sim, sim, uma sim. valorização real mesmo, assim. Você, né, não tá valorizando pensando, né, só na música pela música, mas na música por tudo aquilo que ela representa, né? Como um todo, né? Não só como um som de fundo pra preencher o vazio da sua existência. O vazio da sua existência. Vocês acham que eu já esqueci o que eu ia dizer? Vocês acham que eu já esqueci o que eu ia dizer? Desculpa. Não, tudo bem. A gente tá aqui pra isso, pra conversar, né? O Alex tava falando do que antes? Em qual parte, onde, como? Tá, Bruno tava falando do que antes? Da valorização da arte. Tá. E da não banalização, da desbanalização da arte. Sim. Isso. E antes disso eu falei sobre se expressar. Então vai tomar banho eu, porque eu não sei o que mais era. Porque eu acho que a arte, tipo, você acha que ela ela melhora, mas que nem o Alex perguntou na nossa esquerda do roteirinho, isso importa, tipo, pra melhoria do ser humano, a arte? Se a arte importa? Se a arte importa em geral, pode ser, tipo, qual a importância da arte? A gente discutiu o consumo e a prática da arte, mas por que em geral ela é importante? Ela é necessária, por exemplo? Por que em geral? Eu acho que, como diria, né, o Marcelo, nosso ex-professor do Senac... Marcelo, você tá ouvindo A beijinho. arte não serve pra nada, né? A arte não serve pra nada, mas... e um mundo sem arte é possível, mas é um mundo miserável. Exato, eu acho que esse é um dilema. Sim. É um dilema que eu lido com. E é um dilema que eu não sei se outros atores, tem outros diretores, outros músicos, outros artistas em geral, eu não sei, por exemplo, vocês. Mas é um dilema que me aflige, sabe? Tipo, a escolha que eu fiz pro meu futuro não é necessária. Não digo que é irrelevante. Talvez no grande esquema artístico talvez seja relevante, mas a arte em geral não é necessária pra sobrevivência humana, por exemplo. Ia ser muito chato. Ia ser cocô, mas estritamente não é necessário, sabe? É pelo menos a forma que eu vejo. Sim. Então, desse jeito que você tá colocando, a arquitetura também é necessária, porque a gente tem engenheiro. Aí eu já sou burra, eu não sou capaz de dizer, não. Não sou capaz de opinar, diz. Então, eu não lembro quem disse, Cléo Pires. Eu diria que eu também não sou da área, né? Mas eu conversando com arquitetos e conversando com engenheiros, e os engenheiros eles têm um pensamento muito mais matemático. Sim. Do projeto, verdade. Enquanto os arquitetos eles são uma visão muito mais artística do projeto. Né? Então eu diria que é aquela coisa, né? O arquiteto ele projeta, mas quem faz ficar de pé, eles falam isso, né? O arquiteto projeta e o engenheiro põe de pé. Sim. Põe a obra de pé. Né? Não é bem assim, tá? Não é bem assim, mas é o ditado popular. Mas, tipo, o porquê que a arte não é importante, na real. Ela, como já foi dito, ela é... Como é que fala? Ela não é um bem necessário. Eu digo, eu não quero... Assim. Desculpa, eu não quero que a gente seja interpretado errado, sabe? Tipo... deixa eu reformular. Perdão. Tipo, você não precisa da arte para viver. Você consegue muito bem viver sem arte. Come, dorme. Você consegue sobreviver. Sim, come, dorme, você faz consegue coisa. comer, você consegue dormir sem arte. Porém, ela é tão necessária nos dias de hoje por N razões, não só por se estressar, mas por você se divertir, você se entreter, você fazer pensar. Refletir em geral, né? Isso, que você não consegue passar um dia sem consumir pelo menos uma arte que seja. Você não consegue... Quer dizer, conseguir você consegue, mas é um dia que você vai passar e você vai falar, mano, que tédio.
É. Porque você não vai ler, você não vai ver TV, você não vai ouvir música, você não vai desenhar, você não vai fazer nada. Você só vai existir. Ou trabalhar, por exemplo, que apesar do trabalho ser uma coisa vital, não só de trabalho vive o homem, né? Exato, você sobrevive. Sim, mas a você palavra não é a vive sobrevivência, né? A direito. sobrevivência não precisa de arte, mas Usando esse clichê, É. você não vive direito. Você só existe no plano terrestre e nada acontece, por assim É. dizer. Eu lembrei o que eu ia dizer. Vocês. Eu gosto porque. O Alex ficou impressionado. Manda ver, manda ver, manda ver. Eu acho que é muito interessante também como a arte é um. Como eu vou dizer? Um meio pra chegar pras outras pessoas. Sabe? Tipo. Porque você conhece. Você vê a gatinha na balada. E aí você fala, qual é seu filme favorito? Sabe? Tipo, o que você gosta de ouvir? Eu dei um exemplo qualquer, mas tipo. A arte pode muito bem separar as pessoas por opiniões divergentes. Mas ela também une bastante, sabe? Tipo. Se eu encontrar alguém na rua que tá usando uma camiseta do Birdman, que é meu filme favorito para os queridos ouvintes. Birdman é meu filme favorito. Se eu encontrar alguém com essa camiseta na rua, eu vou abraçar, vou dar uma bitoca na bochecha, porque eu amo esse filme e eu quero conhecer mais pessoas que têm opiniões similares ou divergentes, sabe? Opiniões diferentes. E eu quero conversar sobre isso. Então eu acho isso muito interessante também. Sobre esse tema, voltando agora um pouquinho, sobre o tema da é possível viver sem arte. Olha, eu diria que a gente fala, né? A gente pode viver sem arte. Eu diria que não mais. Eu diria que a gente, né, essa frase não condiz com a nossa existência hoje em dia. Nos últimos meses, claro, né? Especialmente. Porque, primeiro porque, né, a arte existe, mas a gente poderia viver sem a arte, né? Mas assim, a arte talvez... quando a gente pensa arte num modo muito tradicional, né? A gente pensa teatro, a gente pensa música, a gente pensa pinturas, esculturas, né? Mas se você for parar pra pensar, claro, né? Da arte surgiu uma variante, o tal do design, né? E o design, ele é muito mais presente na nossa existência, né? Do que a própria arte, né? O carro que você dirige, ele foi projetado, não, né? A parte estética do carro mesmo, aquilo foi projetado, aquilo tem um desenho, que aquele desenho vai agradar algumas pessoas e vai desagradar outras pessoas. Isso pode fazer o carro vender ou não vender, sabe? Assim, a estética do carro influencia muito, muito a estética de um produto. Se você gosta de um sapato, se você gosta de uma camisa, tudo isso, né? Querendo, claro, né? Muito mais, né? Muito mais amplo, né? É uma arte que a gente consome e a gente não rotula como A gente nem arte. vê direito, né? Na verdade, é por isso que eu falo, né? Aí fica a questão, né? Design é Eu vou arte, adicionar aqui na pauta, né? próximo tema. Né? É uma coisa, né, pra falar, né, um pouco também, porque tudo que você for ver, olha a sua volta, tudo que você tem ali, teve um design mesmo, né? O microfone que eu tô O cara que segurando, fez ele não pode ser feito de qualquer jeito. Você não tá com fio e Exatamente. uns bagulho e tá tudo certo. Sabe, tem que ter um design, Exatamente. o lugar que você segura, a posição da boca, onde vai o microfone, sabe? Tudo tem um designer. E é arte de um jeito ou de outro. Sim. Sim, então é um jeito de você enxergar a vida, né, vamos dizer assim, a arte servindo à prática aí, né, aliada à tecnologia, aliada à praticidade, é a nossa arte prática, não é a arte pela arte, Sim. não é, porque como a gente fala, arte isso é uma coisa, uma definição minha, né, eu falo que a arte tem seu fim em si mesma, a arte não deve nada pra ninguém. Sim. Sabe, ela não tem nem que causar nada a ninguém, ela não tem nem que provocar se ela não quiser. Se ela... aí eu já discordo um pouco, mas também, né? Eu sei lá. Eu acho que a arte causa provocação, mas não por esse ser o objetivo final dela. Ah, sim, entendi. Ah, não, sim, beleza. Sim. Né? Ela pode gerar uma provocação, mas essa provocação vem muito mais de modo subjetivo do que de modo objetivo. Embora eu possa, claramente, né, projetá-la para que ela cause uma certa impressão. Voltando aos designs de carros, né? Existem carros que têm designs mais agressivos, você olha, parece que o carro tá bravo. Você olha pro carro, parece que o carro tá bravo. Dá um pouco essa impressão quando você olha para certos carros. E tem carro que parece, sabe, esse carro bonitinho, não tem cara de bravo. O carro bonitinho. Carinha Eu sou Fusca. O Fusca não tem cara de Imagina bravo. se pega uma
o Herbie, o Fusquinha turbinado, na verdade é uma picape. Não rola. Não, nem pra chamar de Fusquinha, Se né? minha Daí, picape falasse. né? Ia perder um pouco. Mas assim, só pra, né, digamos assim, né? Só pra tentar ver, né, como a nossa sociedade ela é tão dependente dessa. Né, por mais que, por mais que alguém fale, design não é arte, ok, mas eu sinto que a arte teve um papel muito importante na criação desse conceito de A design. arte é importante pro design do Que- design. Talvez, né, talvez tenha sido, né, um precursor. Não tenho esse background todo, só estou filosofando em cima. E é isso que nós fazemos aqui no Devaneio Cast. Nós devaneamos, filosofamos, conversamos e rimos. Uma diversão. É só que por enquanto a gente já tá debatendo sobre o mesmo assunto, né? Não, mas eu acho. Mas eu acho que, como a gente não é um podcast de diversidades, eu acho legal a gente conversar sobre um assunto específico cada episódio, sabe? Tipo, dar umas escapulidas, coisas assim. Não, O sim, nosso claro, tempo tá claro, a gente tem quase essa acabando liberdade. aqui. Eu gostaria de fazer uma última pergunta pra vocês. Eu tava. Que não tava no roteiro, mas eu pensei agora. Eu tava lendo uns livros, jogando umas coisas, e eu pensei aqui. Vocês acham que. Cenário futurista, por exemplo, sei lá. Eu acho que em 1984 tinha isso, eu posso estar enganado. Eu não li, eu li o livro faz muito tempo. Uma droga que consegue deixar a gente feliz. O tempo todo. Estamos felizes. Sabe? Tipo, a raiva, a tristeza, as coisas assim, elas são extintas, praticamente. Vocês acham que a arte acabaria, evoluiria, se manteria? O que você acha que aconteceria? Porque, tipo, muitas pessoas veem a arte como, tipo... Eu, por exemplo, eu sou um pouco disso, sabe? Tipo, o artista sofrência, sabe? Tipo, eu gosto de fazer as coisas que eu gosto de ter, tipo, a dor pra motivar a arte, sabe? E vocês acham que, tipo, o que aconteceria? Eu acho assim que a arte iria se transformar, entende? Para atender essas pessoas que são sempre felizes. Sim. Entende? Ela ia passar por algum tipo de transformação, mas ela ia continuar. Você acha que ela iria continuar? É registrado que eu acho que ela iria continuar, porque desde quando os humanos se entendem por humanos, lá no tempo das E até cavernas, antes um pouco. existe a arte, porque tem pinturas na parede das cavernas, as pinturas rupestres, mesmo que seja só para contar o que aconteceu, ainda assim é uma arte porque expressou alguma coisa de alguma forma. Assim como Então eu entendo. um filme bibliográfico, um filme de biografia também pode ser a arte, porque só está simplesmente contando o que aconteceu. É importante isso. Então, sim, eu acho que a arte continuaria. Talvez não da forma que nós conhecemos hoje, Mas você acha que porque continuaria? hoje nós não somos 100% felizes. o tempo inteiro felizes. Ela só iria se modificar. Entendi. O que você tem a dizer, Alex? Eu acho que ou ela ia, né, continuar existindo para enaltecer essa imagem do mundo feliz, onde as coisas, né, estão tudo certo, até para incentivar esse estado de espírito, dependendo de quem produzisse essa arte. Sim. Né? Lembrando que não é tipo, que eu vou voltar arte. pra hipotética, não é uma situação tipo totalitária ou uma distopia, sabe? É uma coisa que todo mundo aceitou e abraçou e tá tudo bem. Não é uma coisa forçada, Certo. por exemplo, sabe? Tipo, foi uma coisa que foi evoluindo. Eu não sei, eu tô pressupondo. Tipo, não tem um vilão na história, Sim, sabe? Sim. Tá, mas do mesmo jeito eu sinto que alguma que... eu não consigo imaginar uma situação onde não tem alguém tentando exercer controle. Mas vamos supor que seja uma sociedade onde realmente não exista mais essa forma de controle, né? As pessoas simplesmente querem ser. Então talvez existiria alguém que por algum motivo fosse privado do tal medicamento, e aí essa pessoa, né, ou cujo medicamento não fizesse efeito. De repente essa pessoa não faz efeito, talvez essa pessoa teria um outro viés. Mas aí eu tô pensando em, né, um modo de disrupção do status Porque você quo. quer foder com minha Mas sim, eu acho hipotética.
Justamente. Eu acho que a arte, nesse cenário, sim, mas ela ia existir dentro desse contexto e para favorecer esse contexto, talvez. E talvez, hipotetizando uma situação onde esse contexto não exista. Pera, repete, perdão, não entendi o que isso quer dizer. Então, talvez a arte existisse ou para enaltecer a felicidade ou para hipotetizar uma sociedade onde a felicidade não Sim, existe. eu acho interessante isso também. Eu acho esse pensamento legal, porque tipo, a gente pensa num futuro que a gente tá pior ou melhor, mas o que aconteceria, sabe? Tipo, haveria a necessidade disso? Entende? Sim, sim, a gente pode pensar, né? Como seria agora, como a gente. Eu não sei se a gente consegue imaginar, né? Mas como seria. Né, a gente não consegue imaginar, talvez, a sociedade desconectada mais. Então a gente poderia pensar em outras maneiras mais avançadas de uma sociedade conectada, ou ainda uma sociedade completamente desconectada, né? E eu acho estranho, porque toda vez que eu penso em sociedade desconectada, minha cabeça automaticamente volta para a ideia de tribos, né? Tribos vivendo no meio do mato, né, com suas cabanas, né, mas não no nosso ecossistema urbano aqui, do jeito que ele está, tecnológico, do jeito que como ele foi constituído hoje, a nossa sociedade desconectada. É difícil de até de imaginar, né, porque a gente ficaria pensando por que ela desconectou, né, o que faria ela desconectar. Bruno, você tem mais algo a acrescentar? Não, acho que Antes, não. eu li errado, eu calculei errado porque eu sou de humanas, mais uma vez. Eu vou fazer uma última pergunta que me veio agora na cabeça. Cinema, comparado a pinturas ou música, cinema, TV, é uma coisa extremamente recente na humanidade. Uhum. Jogos, videogames também, é uma coisa muito nova. Muito mais nova ainda também. Vocês acham que ainda. Não precisa dizer, tipo, eu acho que isso, mas vocês acham que ainda há algo por vir? Tipo, um formato de mídia completamente novo. Eu acho que sim, eu acho que é tudo muito possível, né? Talvez só amplificar melhor o que já tem, né? Realidade virtual, de Um fato, né? filme em realidade virtual, sim. Uma coisa, Uhum. uma coisa realmente, né? Realidade virtual, né? Uma coisa, né? Os jogos, né? Em realidade virtual extrema, né? Um jogo, né? Na verdade, o jogo nada mais é do que um filme interativo, né? Se for para Sim. pensar. Né? Esse é um conceito que eu peguei falando de um jogo de videogame ainda, né? O tal do Metal Gear Solid 3, né? Há uns diálogos ali que eles ficam, né? Tem horas que uma personagem começa a hipotetizar sobre o futuro e ela comenta sobre filmes interativos. E aí, claro, ela tá falando de videogame. É a metalinguagem, né? Mas isso. Desculpa, pode ir. Eu acho sim que vai surgir talvez uma nova arte por aí mais pra frente, porque o ser humano ele evolui, ele cria novas coisas, ele pensa novas coisas o tempo inteiro. Tipo, muito rápido, se você for pensar na história da humanidade, tipo, há 10 anos atrás tinha coisas. Tipo, há 10 anos atrás a gente não imaginaria o tanto de coisas que tem hoje, por Sim. exemplo. Sim, sim. Então, é capaz, tipo, daqui 10 anos vai ter 1,5 milhão de coisas novas, com novas artes por aí aparecendo, outras mídias. Eu faço essa pergunta porque eu. Então, Desculpa, você tem mais? Tá, perdão. não, só isso. Eu faço a pergunta porque eu conheço gente que, tipo, tanto pra essa questão quanto, tipo, pra gráficos de jogos ou efeitos especiais em filmes, sabe? São pessoas que, tipo, sempre que tem a coisa mais recente, eles olham e falam, acabou. Não tem mais, não tem como a gente evoluir mais, sabe? Tipo, Sim, sim, sei sim. lá, efeitos especiais de filme da Marvel não melhoram, sabe? Eu acho que se pensar dessa forma é muito simplista. Não é simplista a É uma, palavra é que eu uma quero, mente mas é mais, muito. mais fechada. Não digo fechar, sei lá, é difícil, é complicado. É muito pequena, é muito, tipo. Uma visão muito Acabou, é estreita. muito Talvez conformista diminuir, com o mundo que a gente diminuir tá. a capacidade do humano de evoluir, né? Isso, tipo, você diminui muito, tipo, não vai ter nada mais. E, cara, pode ter mais de tudo. Pode ter mais de comida, pode ter mais de filme, pode ter mais de interação social, pode ter mais de tudo ainda. Você nunca pode falar que acabou.
Você nunca pode falar, isso aqui é o ponto final, nós chegamos no ponto final. Não, sempre vai ter algo a mais por aí. Sim. Porque tá entrando um pouquinho na questão da religião, em questão de espiritualidade, a gente sempre tá evoluindo. A gente nunca está os humanos, eles não estão na sua forma final, por assim dizer. Sempre tem algo a mais. Então, você pensar que não tem como... os efeitos especiais são isso, ponto final. Não vai melhorar. Os filmes da Marvel não vão ter um efeito especial melhor do que já tem hoje. É um pouco de retrocesso até, porque você não... Não tem o ímpeto, não né, tem... de querer melhorar. Isso. Você não tem também você não tem esse pensamento evolutivo que algo a mais vai acontecer. Sim, Que algo a mais pode acontecer. sim. Alex, você quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que é basicamente isso mesmo que a Bruna falou, né? A tecnologia ela vai continuar avançando e os meios vão se adaptando, né? Querendo ou não, a arte se beneficiou muito dos avanços tecnológicos, né? Existem várias ferramentas que foram evoluindo, né? Inclusive a própria tinta, que era tóxica antes, hoje já não é mais, né? A gente tem toda uma gama, né, de aperfeiçoamento que a gente pode fazer, né? O modo como a gente escreve, né? Escrevia no papiro e na pena, depois passou a escrever muito mais para frente, né? Com o advento do papel, e depois muito mais para frente máquina de escrever, e agora a gente utiliza computadores, então tem todo um Saudades jeito, né, papel. de criar arte, né? De fazer isso, né? De fazer acontecer, né? Inclusive fazendo inclusive, né, os aparatos tecnológicos, eles podem compor uma obra de arte. Muitos compõem, por sinal. Sim. Até, sei lá, esculturas com... Mesmo que não é mais, sabe? Tipo escultura com ferro velho. Eu acho essas muito bonitas, eu gosto bastante dessas. Algo mais... É isso, senhores? Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma... Alguém tem algo mais a acrescentar? Acho que não, né? Então, o resumo da ópera. A arte é legal. Eu dou uma nota pra arte de 9 de 10. 9 de 10. Pra arte em geral. O conceito... O que é 10 de 10? O que então é 10 de 10? Pipoca com manteiga. Ok. Aquela manteiga bem derretida. Pipoca doce pode ser também, se você Alguns preferir. diriam que isso é uma obra de arte, então. Não, a gente já acabou, Alex. Não precisa filosofar agora. Nossa senhora. Você tinha que ter filosofado 10 Já minutos foi, já atrás, acabou. amigo. O contador ali tá apitando. Tá, então. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alexis, por comparecerem nessa. Porque a gente tá gravando agora de noite, você pode ouvir quando quiser. Essa é a magia da internet. Obrigado por comparecerem. Obrigado pelo doce papo. Pela conversa. E tem mais por vir, caro ouvinte. Aguarde-nos. E é isso. Algo mais a acrescentar? É isso mesmo. Não, acho que só. Obrigada por ouvir, né? Você, Isso aí. pessoinha que está ouvindo a gente Você falar mesmo, um Rogério. tempinho. Eu espero que tenha um Sim, Rogério Jonathan. ouvindo, porque ele ficou. Obrigada, Maria. Porque É bem mais Maria fácil, né? escutando. Foi com o Rogério. Obrigado e é isso. Tchau.